Evite o consumo de café e refrigerantes antes de dormir. O leite morno e um chá são recomendáveis antes de ir para a cama. O leite é rico em triptofano, uma substância que ajuda no processo do sono. Cada pessoa precisa de um certo número de horas de descanso para acordar bem no dia seguinte. Para algumas, 5 horas são suficientes. Os bebês precisam dormir o dobro. Os idosos dormem menos. Mas, em média, os especialistas recomendam 8 horas de sono por noite. Acordar de manhã é sempre um sacrifício. Quando minha mãe fala para acordar, eu não levanto. Às vezes eu fico escondido, deito escondido. Aí quando ela chega, é difícil acordar mesmo. Segundo este especialista do Instituto do Sono de São Paulo, a culpa para tanto sofrimento é do relógio biológico. Um local muito específico no nosso cérebro, né, chamado núcleo supraquiasmático, que dá as informações para o meu organismo de como ele deve se comportar. Ou seja, que hora que você deve estar mais ativo, mais disposto às suas atividades e que hora que você tem que estar menos ativo. A luz e a ausência dela comandam esse sistema, mas nem todo mundo tem um ritmo igual. Grande parte da população consegue se adaptar a mudanças de horários com facilidade. 8% só ficam bem quando dormem e acordam tarde. O melhor seria cada um trabalhar no horário que mais gosta, né? O horário que ele se sente melhor, o horário que ela rende mais. É inadmissível pensar em escalar um motorista de ônibus em um horário, se ele é matutino, no horário da madrugada. 11 horas, meia-noite, ele vai gastar mais freio, ele vai gastar mais combustível, ou seja, ele vai dar um prejuízo para a empresa muito maior. Foi a noite, não foi tão boa de sono assim ou foi curta? Foi curta. E não adianta insistir. O relógio biológico é uma questão genética. Por isso, viemos conhecer o único laboratório no país especializado em testes para identificar o padrão do sono. Agora a Maria vai coletar o meu sangue para fazer a extração do DNA. Com esse exame eu vou descobrir se eu tenho mais tendência a me sentir melhor de manhã ou à noite. Já temos então o resultado do meu exame. Professor. Olha, essa amostra aqui é o exame do seu DNA. Isso mostra que você tem um alelo que está associado com as pessoas que gostam de dormir mais tarde. Professor, e qual o conselho para essas pessoas como eu que não gostam de acordar cedo para se adequar às atividades do dia? Que essa pessoa fique exposta o máximo que ela puder ao sol ou olhando para o céu azul durante as primeiras horas da manhã. Isso vai ajudar ela a dormir mais cedo. Tá? E, ao contrário, ela não fica exposta à luz artificial durante a noite. Oi! Terminei de gravar aqui Hoje em Dia, como eu faço de segunda a sábado, e hoje eu vou participar do Câmera Record, porque o assunto que é o sono, que é o assunto de hoje, me interessa muito, principalmente o sono infantil. Cris vai conversar com uma pedagoga e um pediatra. Toda mãe de recém-nascido faz, e às vezes até se prolonga essa situação, que é o chacoalhar. E pega o bebê e chacoalha para ver se dorme. Isso é legal, faz parte. Cada vez que você inventa alguma coisa para fazer a criança dormir, daqui a pouco essa coisa só não serve. Então, você quer fazer a criança dormir. Então, primeiro, chacoalha o bebê. Daqui a pouco, chacoalhar não serve. Chacoalha e anda. Chacoalha, anda e canta. Não pode ser dessa forma. Você não pode ficar refém do seu filho. Por que o pai chacoalha a criança? Porque quando ele chacoalha, a criança acaba dormindo, porque ele está sem tempo para ficar ali, como você ficou, lendo um livrinho para a criança. Ele precisa voltar para o computador porque tem um trabalho para fazer. Então, ele dormiu, põe ali e ficou livre. Então, é um problema do pai penalizando a criança. Que a gente fica em dúvida no que oferecer para a criança à noite, antes de dormir. E eu também queria saber, porque eu tenho essa dúvida, até que horas que a gente pode alimentar antes de dormir? É 1 hora, 2 horas, tem que fazer a digestão, pode dar aquele leitinho antes de dormir, é bom, não é? O importante é desacelerar
antes de dormir. E tão importante quanto isso é você sair do ambiente quando a criança ainda não adormeceu. A criança precisa criar o hábito de aprender a dormir sozinha. Então, uma criança que você quer colocar ela na cama às 7 horas da noite, provavelmente ela vai chorar porque ela não quer ir dormir. Se for este o caso, vai ser muito complicado, você não vai conseguir. Agora, se a criança chora porque não quer ir dormir ao redor de 9 horas, 9h30, daí você também tem que conversar com a criança, você também tem que explicar, porque na verdade o poder de decisão é dos pais, não é da criança. A atividade física favorece o sono, mas não é aconselhável praticar esportes perto da hora de dormir. Os exercícios elevam a temperatura corporal e a frequência cardíaca. Evite o calor ou o frio excessivos no quarto de dormir. O clima favorável ao sono é de temperatura amena. Nas noites frias, um banho quente também ajuda a relaxar. Desligue a televisão na hora de ir para a cama. O efeito hipnótico da TV pode induzir a sonolência, mas vai atrapalhar a última etapa do ciclo do sono, justamente aquela em que sonhamos. No próximo bloco, a difícil rotina dos pais com os bebês que não dormem de jeito nenhum. O Câmera Record News volta já já.